Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Como o Henry falou, eu sou o Lincoln, Jackson Gomes. O Jackson ele foi presidente do Original no lançamento do banco e também vem de uma carreira longa no sistema financeiro. São mais de 27 anos no Itaú, 30 anos no Itaú e outras instituições financeiras. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de forma rápida, só para a gente se contextualizar melhor. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado aí ao Lincoln pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A energia aqui é sempre boa, então estar aqui é sempre revigorante. Principalmente que eu venho de manhã de um evento sobre discussão de economia, que hoje em dia é muito deprimente. Então, isso aqui desopila bastante. Bom, minha experiência, como o Lincoln já falou, eu sou engenheiro de formação, até trabalhei como engenheiro por um tempinho, mas é a minha experiência toda em banco. Eu trabalhei no Itaú por 30 anos, em várias funções. Eu posso dizer que eu já fiz de tudo em banco, qualquer função de banco eu já exerci de alguma forma. E nos últimos 5 anos eu passei pelo Original, fui convidado pelo Henrique Meirelles a ajudar a montar o banco, que o Lincoln aqui participou do início do processo, mas nós não convivemos juntos lá. Então, a gente organizou a estrutura e montou o projeto digital, que veio um pouco da cabeça do Henrique Meirelles, da função dele do Banco Central, do que ele tinha visto como tendência no mundo, e foi seguindo essa tendência que a gente fez um projeto que eu considero bastante pioneiro na área no Brasil. Legal. Isso foi em 2000... Começou o banco em 2011 e você se juntou... A implantação do projeto foi, vamos dizer, aprovado pelo investidor em 2012. A equipe começou a ser montada em 2013. Em 2013 mesmo, a gente começou a montar o projeto e o lançamento ocorreu no início de 2016, após uma fase beta aí, de uns 6 meses, no último semestre de 2015. Legal. Pegando um pouco do seu histórico, né, 30 anos em um banco mais tradicional e depois em um banco digital, como que você vê a evolução do sistema financeiro durante esse período e quais são os principais marcos aí, desde um processo de inflação que forçou os bancos a inovarem aqui no Brasil de uma forma mais rápida, né, para evitar problemas com a economia, etc. O que você vê? Os bancos eles se desenvolvem segundo um tripé: capital, base, estabilidade econômica, que é muito importante, e tecnologia. Balanceando isso, você vê o desenvolvimento dos bancos no Brasil. A gente teve, na década de 80, uma fase econômica extremamente tumultuada, hiperinflação, etc., mas que, por outro lado, gerou muito capital para os bancos. Como a tecnologia estava desenvolvendo muito naquela época, o que aconteceu foi que o Brasil teve a oportunidade de criar uma estrutura tecnológica bancária de ponta, comparável aos melhores países do mundo na época. Então, por isso que aqui no Brasil a gente tem liquidação de transferências quase que instantânea, etc., coisa que no resto do mundo não tem. Então, isso vem da época da inflação alta, que forçou os bancos a desenvolverem métodos eficientes de cuidar do dinheiro, e, na época também, graças à inflação, os bancos tinham capital para fazer o investimento. Dada a estabilidade da economia a partir dos anos 90, aí se viu quem tinha investido em eficiência, ficou, quem não tinha, com a inflação baixa, não conseguiu se manter, porque a base de capital faltou. Houve uma seleção natural, de forma que a gente chegou hoje num sistema financeiro dos mais seguros do mundo. O Banco Central também se reforçou bastante a partir da década de 90. Então, a gente tem hoje, no Brasil, um sistema financeiro que aguenta muito desaforo. Muito mesmo. Olha as crises que o Brasil passou e a segurança que o sistema financeiro hoje tem. Só para completar, Lincoln, se isso é bom por um lado, por outro lado é complicado, porque isso gerou uma concentração bancária no Brasil muito difícil de quebrar. E eu acho que a tendência do mundo digital pode facilitar essa mudança que
todo mundo hoje almeja de ter um sistema bancário mais competitivo aqui no Brasil. E essa quebra, vamos dizer, dessa parede que se formou no Brasil virá, não tenho dúvida, através da informação digital e dos serviços digitais. Legal. E por que o senhor acha que a atividade financeira é tão regulamentada no Brasil? E quais são os fundamentos que servem como base para essa regulamentação? A atividade bancária, ela é regulamentada em qualquer lugar, não é só no Brasil. Porque tem uma coisa que é importante a gente observar nas atividades de indústria financeira de forma geral, que a indústria financeira é fundamental para a estabilidade do país. Então, quando a legislação bancária começou a ser criada por Basileia, lá no final da década de 80, que surgiu o primeiro acordo de Basileia, depois teve o segundo e hoje estamos no terceiro, a base para a criação disso foi exatamente a estabilidade do sistema financeiro, porque o papel do Banco Central é zelar pela moeda, né? Qual que é o papel do Banco Central? Garantir a estabilidade da moeda. E você só garante isso se o sistema financeiro for seguro e saudável, de forma que, assim, você está protegendo os depositantes, os poupadores. O Banco Central, ele trabalha com os bancos, é um conluio com os... Não, a última coisa que o Banco Central se preocupa é com o banqueiro. O Banco Central se preocupa com o depositante e os tomadores de serviço do sistema financeiro. Essa é a cabeça do Banco Central. Então, quando vocês forem desenvolver alguma coisa, que vocês têm dúvida com relação a como é que o Banco Central vai pensar, pensa dessa forma. Então, toda a regulamentação bancária ela é baseada na segurança do sistema. E, para isso, o que eles querem? Que os banqueiros, que são basicamente franqueados do Banco Central, o banco é uma franquia para você operar no sistema financeiro, por isso tem que ser autorizado, um a um. E aí o banco opera, mas o Banco Central ele exige que o banqueiro tenha um capital suficiente para bancar os riscos da atividade que ele está levando. Então, quanto maior o banco, quanto mais ativo ele é, e quanto mais risco ele corre, mais capital o Banco Central vai exigir do banqueiro, além da capacidade, organização, etc., etc. Mas a regulamentação é toda focada nisso, na segurança do sistema. Então, sempre que vocês veem desenvolvimento e preocupações do Banco Central, por que o Banco Central está se preocupando com as fintechs agora? Porque ele viu que o negócio está crescendo. E se tem dinheiro mudando de mãos dentro do país, fora do sistema financeiro, o Banco Central quer trazer isso para dentro do sistema financeiro para que ele possa controlar. Então, esse é o objetivo da regulamentação bancária e das autoridades que cuidam da segurança do sistema. Legal. Mas, de uma certa forma, da mesma forma com que a regulamentação serve para zelar pelos depositantes, ela também pode atrapalhar alguns processos, né? Eu lembro que, quando o banco original, por exemplo, começou, não era regulamentado ainda a abertura e fechamento de conta online. E um dos maiores desafios internos ali era conseguir provar para o Banco Central que fazia sentido agora você não precisar mais ir até uma agência, falar com o gerente para abrir uma conta. Como que foi esse processo no banco? Quais foram os desafios enfrentados? Quais foram os meios encontrados para comunicar com o Banco Central e mostrar que era um processo eficiente? Bom, esse foi o maior desafio do banco, né? A proposta do original era ser um banco totalmente online, sem nenhum papel, não tem papel em nenhum momento no original. Não tem em nenhum momento um contato físico com o cliente. A ideia era ser algo 100% online. E a legislação brasileira que cuida disso é uma legislação, o processo de abertura de contas, é uma legislação do início da década de 90. Então, obviamente, havia uma preocupação naquela época de se ter o contato físico com o cliente para fazer a identificação, para ver, esse cara existe, o documento é falso. Então, mas a norma, até por não ser necessário, ela não estava explícita a esse respeito. Como a gente sabia que entrar com um processo de discussão no Banco Central para mudar a legislação é algo extenso, e é algo que a gente não faz individualmente, normalmente nenhuma instituição vai pedir alguma coisa para aquela instituição,
essas discussões ocorrem via associações. Para nós, como fazendo um trabalho disruptivo, seria importante que a gente conseguisse avançar no tempo previsto, até para que o banco estava lá, estava funcionando, tinha que pagar as contas. A gente resolveu meio que ser disruptivo. E acho que a missão de todo mundo que mexe no mundo digital é, em algum momento, ser disruptivo. Vamos inovar tomando os devidos cuidados e tendo em mente de que a gente não está trazendo mais riscos para o sistema. Então, se eu estou inovando e não estou trazendo mais risco para o sistema, mesmo que a legislação não seja cristalina ou muito clara a esse respeito, talvez valha a pena o desafio. Então, foi isso que nós fizemos. Nós colocamos o processo de abertura de contas numa fase beta, para teste. Após 3 meses, a gente constatou que essa segurança aí que a gente viu de identificação digital não estava 100%. A gente atrasou um pouco essa fase, refez o modelo de segurança, de reconhecimento facial, o liveness, para ver se a pessoa está viva. Aqui, para um banco inovador, isso é muito importante para a questão de fraude, né? Então, a gente tinha que ter certeza disso, que isso ia funcionar. Fizemos, testamos em beta, fizemos todo o processamento da prova de teste, quer dizer, todo o processo, 1 a 1, era gravado e a gente conseguia mostrar o que aconteceu, e fomos para o jogo. Lançamos o banco, obviamente, criou-se um atrito, eu fui chamado a Brasília como presidente do banco, com algumas ameaças, mas nós simplesmente mostramos que, olha, o que a gente faz aqui é muito mais seguro do que um processo na agência. Eu não estou reduzindo a segurança do sistema, eu estou aumentando a segurança do sistema. A legislação não é clara? Torne-a clara. Esse não é um papel meu, é o papel do Banco Central. Obviamente que o burocrata, ele não gosta de ser peitado dessa forma, vamos dizer assim, mas no momento que o país vive com a concentração bancária que tem, era alguma coisa pertinente para se trazer à mesa. E o Banco Central fez uma nova legislação em 1 semana. Foi o tempo que eu fiquei discutindo. Fui lá para Brasília, mostrei o sistema, mostrei as provas, mostrei como é que funcionava e provei que era 3, 4 vezes mais seguro que um processo de abertura de conta na agência. E eles simplesmente, obviamente que alguém ficou contrariado, mas, de forma geral, o Banco Central gostou e editou uma norma que, basicamente, era a cópia do nosso processo. Então, eu acho que se você... olha, não ficou rancor nenhum. O pessoal que cuida de inovação do Banco Central trabalha muito bem comigo até hoje, a gente sempre teve discussões muito produtivas, e foi nós entendemos que foi algo que a gente agregou para o mercado. E tivemos que ser disruptivo, mas sempre tendo em mente que eu estou trazendo mais segurança para o sistema. Se for isso, eu estou ajudando a melhorar a legislação, e não o contrário. Acho que uma coisa bem legal de notar é que trazer mais segurança para o sistema não necessariamente significa ser um sistema de segurança perfeito, né? Às vezes, até em conversas com os reguladores, aí tem toda a prova de conceito, você faz, mostra que é melhor, mas mesmo assim eles batem na tecla que não é perfeito. Mas a gente sabe que hoje um sistema numa agência também é tão imperfeito quanto, às vezes até mais fácil de burlar. Eu sempre falo para o Lincoln também de vez em quando, a gente não tem que buscar o perfeito, a gente tem que buscar ser melhor do que o que existe. Se a gente está sendo melhor do que o que existe, já basta, não precisa ser perfeito. A perfeição ela pode vir algum dia. O aprimoramento vem todo dia. Mas o que a gente quer ser é ser melhor do que o que existe. Se a gente está conseguindo melhorar, já está ótimo. Uma coisa legal que eu lembro que o banco fez no início, né, até para se adaptar num período que ainda não sei se ainda já tinha saído a legislação ou não, era... Você fazia todo o processo de conta online, depois eles enviavam uma pessoa para coletar sua digital ou fazer um determinado tipo de contato pessoal. Isso foi um quebra-galho ali durante um período de tempo para
Isso, na verdade, a gente usou como não foi um subterfúgio, mas foi como uma alternativa, um plano B, para mostrar para o Banco Central, olha, se vocês de fato não deixarem a gente fazer o processo 100% online, a gente tem aqui um plano B de mandar um correspondente lá colher a impressão digital, fazer um geolocation para confirmar o processo. Era uma alternativa assim que a gente fez para não usar. E eu ouvi, depois dessa semana de discussão do Banco Central, eu ouvi do próprio diretor responsável, diretor não, chefe de departamento responsável pelo compliance do Banco Central. Ele falou assim numa reunião grande, tinha acho que, sei lá, 50 pessoas do Banco Central participando. Ele olhou para mim e falou, quer dizer que você está fazendo isso só para agradar o burocrata aqui? Só para agradar a autoridade? Não agrega em nada em segurança e valor econômico ao teu projeto? Eu falei, é exatamente isso. Aí ele pediu para que eu me retirasse da sala, eles tiveram uma tremenda discussão lá dentro, e isso foi o início da nova legislação. Então, eu acho que eles, qualquer um, né? Nós, qualquer um, de vez em quando, cai na real e vê que o que está fazendo faz ou não sentido. Então, a gente pode ver que a inovação, de certa forma, serve para empurrar as regulamentações e fazê-las avançá-las, mas, por outro lado, a gente vê que também as regulamentações podem auxiliar, como a gente tem visto agora na Europa, com o PSD2 passando, a acelerar a inovação. Então, não sei se todo mundo está familiarizado, o PSD2 é basicamente uma lei que obriga a abertura dos bancos. Todos os bancos devem dar acesso aos seus usuários, quando requisitado, a todos os dados que eles possuem das instituições financeiras, e ele deve dar esse acesso imediato. O que você acha disso e como que isso pode impactar o sistema financeiro atual, principalmente concentrado da forma que está no Brasil? A ideia do original não foi só um banco online, mas principalmente ser um banco de plataforma aberta, com uma gama de produtos já bastante adequada para você ser competitivo no mercado bancário. E com as fintechs que existem no Brasil, já com maturidade adequada para se plugar numa plataforma aberta. Então, isso, para mim, é a revolução que um dia vai ocorrer no sistema financeiro. Eu vou ter bancos ou plataformas e gestores de carteiras bancárias, que, para mim, serão os novos bancos do futuro, e eu vou ter um universo de fintechs especializadas em vários assuntos, muito mais eficientes do que os bancos são nos seus processos de concessão, gravitando nesse universo. Então, essas plataformas vão estar aí no mercado e as fintechs vão se encaixar nas que melhor se adaptarem com acordos diversos. Eu vejo o mundo evoluindo dessa forma. A eficiência vai vir desse bilateralismo. A fintech que se encaixa na melhor plataforma e como ela vai desenvolver bem naquela plataforma ou não, e aí o cliente vai ter opções quase que infinitas aí dentro disso. É lógico que a hora que se coloca tudo isso aí, vai haver uma tendência de algumas ganharem mais eficiência que as outras, e a gente vai caminhar para um mundo um pouco mais restrito, mas a seleção natural vai vir dessa sopa aí de relacionamento. Os bancos, o modelo europeu de Open Bank, o que ele está meio... E assim, isso, para mim, vai acontecer naturalmente, mas toma tempo. Toma tempo por quê? Porque a concentração bancária nos países, de forma geral, é grande, e no Brasil é muito grande. E o que acontece? Isso quer dizer que o relacionamento dos clientes, na grande maioria, está com os grandes bancos. São relacionamentos que estão concentrados. Então, quando a gente lançou o banco original, com a plataforma aberta, etc., até a gente conseguir montar uma rede de associação que eu conseguisse originar créditos, etc., para ganhar o número de clientes que mostrasse que, de fato, eu estou com uma massa de clientes suficiente para ser rentável e crescer rapidamente, vai demorar. O que a normativa europeia está fazendo aqui, o oposto, né, do disruptivo, ela está meio que obrigando os grandes bancos a entrarem no jogo. Então, se eu sou um grande banco, mas sou
totalmente conservador, eu não tenho a plataforma aberta e não tenho produtos digitais ou com flexibilidade digital, eu não tenho interesse em sair desse mundinho. Eu tenho um número de clientes suficientemente grande, por que eu vou brincar lá fora, né? A hora que você fala, não, você vai ter que... alguém pode acessar a sua plataforma para fazer uma transação. Ah, vai ser obrigado isso? Ah, então o que eu vou fazer? Então eu vou querer entrar nesse jogo. Eu vou desenvolver produtos digitais e eu vou abrir minha plataforma para usar a informação de terceiros para eu poder começar a ganhar mais cliente. Você meio que quebra essa inércia, né? Então, da mesma forma que a legislação demais pode tirar a mobilidade do mercado, em alguns casos como esse, eu acho que ela pode ajudar a quebrar essa inércia e fazer com que os players se movimentem, de forma que mais rapidamente vai ter mais plataformas abertas, mais informações de clientes no mercado e mais soluções digitais disponíveis aí para o mercado. Legal. E, de certa forma, isso representa uma quebra de uma vantagem competitiva, né? Hoje, os 5 grandes bancos do Brasil dominam esses dados dos usuários e podem trazer diferenciais competitivos para os seus produtos, seja crédito e etc., devido a esses... Aqui a gente tem que ver o lado econômico, né? Eles construíram essas bases, né? Esse relacionamento que os bancos construíram com essa base de clientes vem ao longo do tempo e está na base do valor do banco, né? Então, não é algo assim, que todo mundo vai entrar de graça. Eu até acho que a normativa europeia, meio que obrigando a coisa a sair num prazo curto, vai ter que ter negociação, não vai ser daquele jeito que estão imaginando que vai ser. Em maio do ano que vem, todo mundo já vai ter dado disponível e todo mundo vai poder acessar. Não vai ser bem assim, porque tem valor aí. Mas uma coisa é eu pegar o valor monopolístico e falar só eu que brinco, e outra coisa é eu ser obrigado a compartilhar, dado um preço, algum tipo de negociação, né? E os bancos têm que ver a vantagem disso, porque à medida que ele abre a plataforma dele, vai estar vindo gente para o mundo dele que estava com outro, né? Então, eu acho que vai haver uma certa dança de cadeiras aí de quem, de fato, está mais preparado para o jogo e quem está menos. Como sempre, as quebras de paradigma sempre ocorreram. Como aqui para nós, por exemplo, foi o fim da inflação. O fim da inflação para o sistema bancário brasileiro mudou o jogo, né? Eu, quando comecei a trabalhar no Itaú, o Itaú era o 7º banco do mercado, né? Essas construções ao longo, desde a mudança da moeda, plano Collor, estabilidade econômica, mudanças de regra, passou a ser o primeiro, mas essas coisas ocorrem, e é natural que ocorra. Só que a bola da vez agora é o mundo digital e a plataforma aberta. E como que você imagina daqui 20 anos o sistema financeiro, os relacionamentos com bancos e instituições financeiras? Olha, eu acho que essa revolução, assim como tudo que a gente tem visto, né, em todas as atividades econômicas, a gente tem visto a participação digital se inserindo cada vez mais, né? Então, vindo para cá, vim de táxi hoje, para aproveitar a faixa de ônibus, o motorista está falando do Uber, né? Natural. Ele fala, minha vida era assim, mudou para assado. É a vida. Em compensação, eu falei para ele, imagine o Brasil com 13 milhões de desempregados se não tivesse o Uber, né? Ia ser bem pior. Então, essas mudanças, elas ocorrem. E o mundo financeiro não está imune a isso. Pior, eu acho que o mundo financeiro, como ele depende menos do que... Quer dizer, o motorista de táxi é um trabalho físico, certo? Alguém que pega você de um lugar e leva para outro com um veículo. É totalmente físico. Você causou uma revolução lá. Imagine o mundo financeiro que você nem vê pessoas, é só números andando para o computador. Teria que estar muito mais impactado do que está hoje. Então, eu diria que a gente está meio atrasado no mundo financeiro em relação à inovação digital. A gente deveria estar mais avançado. Tem esse negócio da concentração bancária, tem outros itens. O mundo financeiro é complexo, então desenvolver uma fintech, ela normalmente é mais difícil que as pessoas pensam. Então, muita gente vai desenvolver alguma coisa e acaba parando no meio do caminho, o índice de insucesso é maior.
Mas eu acho que está atrasado. E eu acho que essa ruptura vai vir exponencialmente. Quer dizer, quando começar a mudar, vai mudar rápido. E como é que vai mudar, ao meu ver? Aí é uma visão meio futurística. Se você olhar o balanço de um banco e ver onde está o valor da instituição, você vai ver que o valor do banco está no relacionamento. O brand de um banco, o valor do brand do banco está no relacionamento que ele consegue construir com clientes. Aonde que esse relacionamento traz valor para o banco? O lado que ele retém mais é o lado do passivo, é onde ele traz o recurso dos clientes para dentro de casa para que ele possa investir ou numa carteira própria ou crédito, etc. É daí que vem o valor do banco. O lado do ativo, do empréstimo, ninguém quer saber o banco na hora de tomar empréstimo. Você está comprando um carro, precisa de um financiamento, se é o Itaú, o Bradesco que vai dar, ou quem vai dar, você está pouco lixando. Você quer saber que é uma menor taxa, certo? O valor que vem do lado do ativo é muito pequeno. Então, o banco é um prestador de serviço e é uma entidade de relacionamento com o cliente. O valor do negócio está aí. Na prestação de serviço, as fintechs têm entrado aí para valer. Cartão de crédito, meios de pagamento, carteira digital. A prestação de serviço está já meio compartilhada. O valor que vai restar para os bancos é o valor de relacionamento de captação de recursos. Daí o Itaú ter pago aquela fortuna pela XP, não foi à toa, porque aí tem valor, não pode deixar ninguém brincar aí, né? Então eu vou compartilhar o upside que eventualmente esse player vai ter. Do lado do ativo, essa coisa virá naturalmente. É lógico que os bancos não vão, puxa, mudou tudo, vão sair fechando a agência adoidadamente, porque fechar a agência custa caro. Tem problemas trabalhistas, devolver imóvel, etc. Então, para os bancos, quanto mais eles conseguirem empurrar isso aí para frente, melhor. Mas, acho que a essa altura está todo mundo ciente que essa coisa vai rolar. E é importante que estejam preparados para isso, abrir plataforma, etc., porque você não consegue lutar contra a corrente. Se a nova realidade vai ser por aí, vamos jogar esse jogo. Eu tenho que estar preparado para manter isso. E tem um outro grande valor do banco, que é gerir o risco. A atividade bancária é uma atividade essencialmente de gestão de risco. Risco de crédito, as tesourarias, etc. Isso os bancos não vão delegar para ninguém, nem precisam. E essa gestão de carteira vai ficar como uma atividade bancária. Isso que vai fazer fluir o mercado, porque o banco que vai dar liquidez, tanto para o cara que quer investir, quanto para o cara que quer tomar o crédito. Então, vamos dizer, a geração de valor dentro da indústria bancária vai mudar muito nos próximos anos. Eu não sei dizer se nos próximos 5, se nos próximos 10 anos, mas eu acho que quando isso ocorrer, ela vai ocorrer de uma forma bem rápida, e à medida que o mercado vai estar preparado para isso. Legal, muito obrigado. Agora a gente vai pegar algumas perguntas da plateia, se alguém tiver. O Henry vai... Alguém tem alguma pergunta? Qualquer coisa. Só não respondo o valor do dólar amanhã, que eu não... Aliás, se alguém souber, me avisa, tá? Bom, finalizar então. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, eu que agradeço.